Você sabia que há um tempinho atrás, uma empresa aérea japonesa pedia para os passageiros irem no banheiro antes de embarcar? A lógica era parecida com dos passarinhos que sempre dão aquela cagadinha antes de voar, para ficarem mais leves. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem! E se você já foi no banheiro no início desse vídeo, então aproveita agora e deixa o like, tá bom? Pois é, uma das coisas que a aviação e a Gisele Bündchen mais se preocupam é com o peso. O peso é uma das coisas mais importantes para um voo. Até entra naquele gráfico do que é que faz um avião voar. Vocês lembram? Empuxo, gravidade, sustentação, arrasto. O peso nesse caso é a aceleração da gravidade multiplicado pela massa do corpo. Eu diria até que o peso é tão importante quanto a aerodinâmica, porque menos peso equivale a mais eficiência e, consequentemente, menor custo para as empresas aéreas. Por que vocês acham que o 787 foi um sucesso de vendas? Porque ele é magrinho. Não, sério agora. Os fabricantes de aviões têm de atingir determinadas metas para novos projetos, e uma dessas metas é cortar muito a emissão de poluentes na atmosfera. Você consegue isso basicamente de três maneiras: melhorando a eficiência dos motores, ou usando combustíveis alternativos, ou diminuindo o peso dos aviões. Quando você tira, por exemplo, 500 quilos de um avião, e isso reduz em 1% o consumo dele, a economia anual é gigantesca e também, de quebra, a poluição que esse avião produziria diminui muito. Quando a gente fala em redução de peso, todo mundo lembra de material compósito e do 787. Mas na verdade, os compósitos vêm sendo usados desde 1985. Começou na cauda do Airbus A310. Mas não basta ser leve apenas, tem que ser seguro. Na década passada, os novos assentos dos aviões, por exemplo, para eles serem mais seguros, adicionaram na média aí mais 5 toneladas de peso para um avião desse tamanho. Outra coisa que pesa muito mais é a qualidade dos fios elétricos usados em aviação. Os engenheiros calculam, por exemplo, que os aviões hoje são 40% mais eletrônicos do que eram no passado. E fio pesa, moçada. Já estimaram que 60% do peso dos fios, que dá aí uns 5.700 quilos num jumbo, não tem aqui um jumbo agora, cairia pela metade se os fios fossem de alumínio ao invés de cobre. Então, para evitar que um avião engorde, o que se faz hoje em dia? Ataca-se em leque e defende-se em funil. Alguns exemplos. No cockpit, por exemplo. Você tira de lá do cockpit 30 quilos de manuais de voo, aqueles manuais que os pilotos tinham que levar, e aí troca por um iPadzinho. Nos motores, você tira as fan blades aqui da frente, que são de titânio, e faz de material compósito. Diminui o tamanho da câmara de combustão e trabalha com mistura pobre. Imprime várias das peças aqui em uma matriz de cerâmica em uma impressora 3D. Tudo isso ajuda na economia de peso. E na fuselagem? Na fuselagem você tira aqui atrás alguns aviões, por exemplo, dá uma olhada no 767-300. Aqui atrás tem um atuador que é para evitar que a cauda do avião bata no chão em determinadas condições. Esse atuador pesa. Então o que você faz com a tecnologia? Você troca isso daqui por software de controle de voo. E agora, se o piloto errar ou se um vento for mais traiçoeiro, a cauda do avião não vai encostar porque o controle de voo não vai permitir. E software é bem mais leve do que um atuador, né? Nos pneus dos aviões, novas tecnologias de borracha conseguiram diminuir, por exemplo, 4,5 kg em cada pneu do Boeing 777. Ou seja, no total, 50 quilos foram economizados só com uma borracha nova. Um outro exemplo, a Boeing economizou 53 quilos, eliminando a necessidade de usar 20 mil arruelas no 777-300. Até a tinta usada hoje em dia é mais leve. Um A380, por exemplo, ele pode levar aí de 650 a 1.000 quilos só de tinta. E nem adianta não pintar como a American Airlines fazia antes, tá? Porque quando você não pinta, você ainda aumenta os seus custos para manter a fuselagem sem corrosão. Então, uma tinta mais leve deixa o avião mais leve. Quando você junta todas essas medidas, o que você está fazendo? Você está criando um avião que leva mais gente, mais carga,
mais longe e gastando menos combustível do que se gastava antes. Então, como vocês podem ver, a eficiência vem da economia de peso no avião. Por isso, cobrança de bagagens e mais outras coisas. Então, essa sua ideia aí, que várias pessoas têm ideia de Pô, por que o pneu não gira na hora que o avião vai encostar no chão para gastar menos? Ah, por que o 737 não tem porta na barriga, dá para ver o pneu? Gente, todas essas coisas adicionam peso ao avião. Então é mais barato deixar 100 para o avião ficar mais leve e ele ganha mais dinheiro do que colocar portas ali que só vão pesar para o avião ficar mais bonitinho. Então sempre que você tiver essa ideia aí maravilhosa na sua cabeça, pense assim, ó, essa minha ideia vai economizar mais do que o peso extra que eu vou ter que instalar no avião? Se a resposta for sim, liga para um fabricante de avião agora que você vai ganhar mó grana. Se a resposta for não, nem escreve no Twitter, tá? A aviação não é linda, moçada? Então, ó, deixa o like aí, se inscreva no canal, grande abraço e até o próximo vídeo.